Por falar em Niterói, né, infelizmente hoje na ponte Rio-Niterói, né, no sentido Niterói-Rio de Janeiro, houve um problema. E nós vamos chamar a nossa repórter Giovana, que está direto da redação, vai falar com a gente o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Oi, Giovana. Oi, Cássio, boa tarde. Tudo bem com você, minha filha? Tudo jóia. O que aconteceu lá foi meio sério, né, no Rio de Janeiro. Conta pra gente o que aconteceu lá. Sim, Cássio, infelizmente o Brasil amanheceu com uma notícia triste hoje. O que aconteceu foi o seguinte: um homem já identificado como William Augusto Nascimento, durante 3 horas e meia, ele manteve 37 pessoas reféns em um ônibus na ponte Rio-Niterói. Por volta de 9 horas e 4 minutos, ele saiu do ônibus, jogou uma mochila em direção aos policiais que cercavam o local e, nesse mesmo momento, um sniper da polícia atirou e o atingiu. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu e morreu. A única notícia boa no meio disso tudo foi que os 37 reféns foram liberados com vida. Mas existem algumas respostas ainda que precisam ser respondidas e informadas para a população, porque ainda não se sabe a motivação que esse sequestrador teve para realizar esse crime. Além disso, a polícia já informou que o sequestrador não é policial, como ele havia indagado e falado a todas as pessoas que estavam naquele local. Na verdade, ele é um vigilante. Outra informação também que a gente teve por agora é que a arma que ele utilizou é de brinquedo. Lamentável, né, Giovana? Uma vida que se vai, uma vida que é perdida. Eu imagino agora o sofrimento da família desse moço, não é? Que perdeu o filho, perdeu o irmão, não é? Por um ato desse, uma arma de brinquedo. Giovana, eu quero te agradecer, viu, querida, pela reportagem, pela competência de sempre. E, se possível, parece mais aqui no bate-papo, tá bom? Será um prazer, Cássio. Muito obrigada. Grande abraço a você e toda essa redação aí. Obrigada. Pois é, então, direto da redação, a Giovana trazendo essa matéria importante, é uma coisa lamentável, né, Carol? Assim, meu Deus, era por volta de 5 da manhã quando esse moço abordou o motorista do ônibus e... A gente fica pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa de um dia, do nada, pegar uma arma de brinquedo e ameaçar tantas pessoas, tantas vidas, em prol de quê? O que ele vai ganhar em relação a isso? E as informações é que ele não tinha nenhuma reivindicação, Carol. Pois é, isso que... Será que é... Lógico que agora vai se estudar e tal, Sim. Pode ter sido um surto, pode ter sido alguma coisa, né, pessoal, às vezes ele estava passando por algum problema, mas é complicado, né? A pessoa do nada acorda e fala, eu vou sequestrar um ônibus e vou... Imagina o pânico daquelas pessoas, sim. Né? E também agora a tristeza e o luto e aquela coisa toda da família. Pois é. Tipo assim... Porque na hora dessa... É um sentimento misto, né, que nós temos, porque eu fico me colocando, eu que sou pai, esse moço tinha 20 anos, quer dizer, ele é mais jovem que a minha filha mais 20 nova, anos, muito novinho, não é? E já trabalhava, já era um vigia, não é? E cometeu um ato desse. Agora, inclusive, a matéria aparece na TV da Band News, não é? A reportagem diz que a ação durou 3 horas e meia, né? tempo. E no momento em que essa matéria da Band News foi veiculada, não havia identificado o nome dele, mas a Giovana já trouxe o nome dele agora há pouco, né, direto da redação. Mas a gente não pode esquecer, né, Carol, do que aconteceu com o ônibus 174 há alguns anos no Rio de Janeiro, cerca de 19 anos, parece, quando um sequestro também era um ônibus mais urbano. Esse ônibus aí era um ônibus interurbano, né, mas era um ônibus urbano. Infelizmente, uma das passageiras faleceu. Você lembra dessa situação? Você é carioca, né? Eu não, eu sou mineira. Eu morei 5 anos no Rio. Ah, tá. Morei 5 anos, mas há 19 anos. Você era novinha demais, você não lembra. Eu tinha 10. 10 aninhos. Então, nem você estava vendo desenho animado. Eu que estava vendo a reportagem. Mas quem tem mais um pouquinho de idade deve lembrar. E foi muito criticada a polícia dessa época, porque a polícia foi negociando, mas um dos policiais, ou 2 policiais, acabaram indo além do que deviam fazer. Não é? E o bandido reagiu, ele estava saindo com a refém e atirou na refém. E logo depois ele acabou sendo morto também. E é muito interessante a diferença de ação, né, do que aconteceu lá no ônibus 174, dessa ação agora da polícia,
Se puder colocar de novo a imagem, produção, o ônibus, que mostra que é um ônibus interurbano, ele estava na Ponte Rio-Niterói, no vão central ali, aquela parte mais alta da Ponte Rio-Niterói, e o trânsito foi parado de um lado do outro pelo risco do tiro. Não sabia que a arma dele era de brinquedo. Ele tava, inclusive, a gente tem até alguns vídeos, né? Tá vendo? Olha, da aviação Galo Branco, não é? E ele estava com várias garrafas de gasolina que espalhou pelo ônibus, ameaçando botar fogo no ônibus. Ele estava com essa arma que parecia de verdade. Mesmo com a arma de mentira, ele era perigoso. Perigoso. Né? E estava com uma taser também. Você pode perceber que aí ele sai pela porta da frente, né? Os policiais estão ali, ele sai algumas vezes. Numa dessas saídas é que ele é atingido pelo atirador de elite, né? O sniper, como disse a Giovana. Então, mostra bem que ele era um amador, né, nesse sentido, porque essa posição aí, se há um sniper, olha, ele botou todo sem nenhum o tronco. Colete, sem nada. E é um misto de sensações, porque a gente pensa na família dele, que está em luto agora, chorando, triste, mas pensa também nas vítimas e nas famílias das vítimas, o alívio que essas pessoas estão sentindo. Imagina quem viu ali, estava acompanhando, né, porque se foram 3 horas, estava acompanhando ali ao vivo nas reportagens e sabendo que um dos seus parentes estava ali dentro, poderia ser atingido a qualquer momento, é desesperador, né? E aí vem a discussão, né, Carol? Lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, não matarás, né? Vamos discutir um pouquinho isso aqui. É polêmico, mas quando o atirador de elite, o sniper, que estava colocado sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros, inclusive a imagem aí, ele estava colocado sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros. Esses atiradores de elite, gente, quem foi militar, eu fui militar, a gente sabe que são a elite mesmo. São pessoas que têm uma precisão absurda. Quando ele consegue derrubar o criminoso, né, o sequestrador, ele comemora porque olha a distância do ônibus ali, no mínimo uns 200 metros ali, né? Mas aquele rifle tem um grau de precisão absurdo e o atirador é muito competente, e ele comemora, né? E os policiais também comemoram. E eu fico pensando, comemora o quê? A morte do indivíduo? Porque eles não sabiam que o moço tinha sido morto. Sabia que ele tinha sido abatido. Né? Inclusive, há informações de que, ao ser colocado na ambulância, ele ainda estava com vida. As informações são dúbias. Ele foi levado para o Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, né? Mas já faleceu. Agora, é interessante, né? A comemoração. Será que a comemoração porque matou ou porque derrubou? E é complicado porque, assim, um atirador de elite, ele é bem preciso. Então, assim, por mais que ele não morreu ali na hora, ou há controvérsia, mas ele atirou para matar, né? Ou para ferir. Derrubar, ou para ferir no ponto, assim, que ele vai ficar de uma forma que não tem como... Anulação. Né? Anulou ele completamente. Então, assim, é complicado porque aí entra naquela coisa, o espírito contra a carne, né? Porque o natural, a gente fica assim, poxa, mas matou um para que outros pudessem ser poupados, porque ele poderia sair dando tiro em todo mundo e 37 ia morrer. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida preciosa. Então, isso, é uma coisa, assim, bem... Mas é polêmico mesmo, Carol, porque... Eu já vi interpretações de Êxodo 20, quando diz lá o não matarás, que ali fala não assassinarás, né? Ou não matar com dolo, ou não matar por motivo fútil, né? É polêmico, porque quantos irmãos e irmãs nossas são policiais militares, são militares e têm que... Pessoas de Deus de verdade. Sim, consagrados, conheço inúmeros. Sim, pastores e líderes. Inclusive, que numa situação de risco tem que fazer essa escolha, né? Uma escolha difícil do mal menor. Quer dizer, eu sempre lembro da situação lá em Janaúba, daquele cidadão que também era um vigia, que entrou e botou fogo. E é interessante, né? Outro vigia hoje, também utilizando de gasolina para botar fogo. Parece que é uma profissão que requer um cuidado psicológico muito grande. Muito, até porque você carrega um porte de armas, provavelmente, né? Ele teria uma licença. Ele tem essa habilidade, ele sabe como fazer tanto a arma quanto o fogo, porque os dois estavam mexendo com o fogo. Então, tem que ter um atendimento psicológico mais completo, porque senão acaba que a pessoa... Porque, assim, um menino de 20 anos, ele era vigilante.
pode ter sido um surto, mas... Sim, sim. Porque não teve motivo, ele não estava reivindicando nada, verdade. pelo menos até agora não não. falaram nada. Mas assim, se tivesse alguma razão, ele queria lutar por uma causa, a gente até, entre aspas, entenderia um pouco mais. Mas sem motivo aparente, um jovem tão novo e perder a vida assim... Então... Lamentável. Eu queria, inclusive, Carol, orar agora, queria orar pela família desse moço, né, que está enlutada. Lamentável. Eu tenho certeza que os pais estão arrasados. A família, os amigos. E agradecer, por outro lado, pela libertação dos reféns, né? Porque se a gente tem que lamentar muito uma morte, a gente tem que louvar a Deus que não foram mais, né? Mas no mínimo 37 mortos. Vamos orar? Vamos. Você pode orar, Carol, por favor? Deus, nós queremos colocar, Senhor, essas famílias diante do Senhor. A família desse rapaz que tão imprudentemente perdeu sua vida, mas também as famílias, Pai, daquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Imagina o desespero, a dor, imagina a angústia de saber que um dos seus estavam ali, a perigo de morrer a qualquer momento por alguém. Mas, Pai, nós colocamos, tanto de um lado quanto o outro, nós colocamos as vidas de cada um deles, para ser protegidos e guardados pelo Senhor, os amigos e familiares, Pai, desse moço tão jovem. Pai, que o Senhor possa consolá-lo, que o Senhor possa estar presente ali nesse momento. Espírito Santo, nós como população, nós como brasileiros, todos ficaram chocados com essa notícia. Mas que o Senhor possa, Pai, trazer paz aos nossos corações e saber que pelo menos esses 37 foram poupados e que nós pedimos o consolo especial para a vida dessa família, desse menino que foi. E, Pai, que seja um exemplo de o que não fazer. Que outras pessoas, Pai, que estão passando ou por dificuldades, ou por surtos, ou por... que não possam, Pai, ir por este caminho, mas que eles possam, Pai, ser libertos, Senhor, e procurarem ajuda. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Carol. Que bênção que você pediu para Deus, né? Porque tem muita gente passando mesmo, né? A gente não sabe, né? Vai ser investigado, né, o que aconteceu com esse moço. Agora, tem um outro lado dessa história. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, deu uma entrevista agora pela manhã e deixou muito claro que todos esses policiais que participaram da ação, sobretudo o sniper, eles serão condecorados, serão promovidos porque fizeram bem a sua ação. Eles tinham sim que abater a pessoa, não necessariamente matar, mas abater a pessoa para deixar em situação de segurança os demais passageiros do ônibus. E o Witzel, quando foi eleito, ele gerou polêmica quando numa entrevista na Globo News, a repórter, ele falou que se as pessoas ficarem andando com fuzil nos aglomerados, nas favelas, que eles poderiam ser abatidos por snipers. Então, essas pessoas... A polêmica foi que a repórter da Globo perguntou, mas a pessoa que está andando com fuzil está colocando os outros em risco? Eu falei, não. Não, imagina, claro que não. É um enfeite novo. É um enfeite, andando com a Bíblia. Uma perguntou assim, podia ser um guarda-chuva. Gente, um sniper... Ele é treinado, né? É óbvio que aquela arma ali era uma réplica de arma de fogo, era um 38, ele não conseguiria ver se era réplica ou não era, pela distância, quase 200 metros. Mas ele é treinado para aquilo. Então, agora a bandidagem tem que abrir o olho, porque a bandidagem está vendo que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Militar de Minas, as polícias militares estão muito bem aparelhadas, né, para gerar essa sensação de segurança que a população precisa. E que já tinha se perdido há muito tempo, né? Que tinha se perdido há muito tempo. Sim. Né? Então, por outro lado, meus parabéns à Polícia do Rio de Janeiro pela ação precisa. Né? Porque a gente fica nessa polêmica, mas naquilo que eles foram chamados para fazer, eles fizeram o correto, eles exerceram a sua função ali, né? Então... Não estamos, por favor, né? Não estamos comemorando a morte do rapaz. Claro que não, muito de pelo maneira contrário, nenhuma. É lamentável. Estamos parabenizando a polícia por ter agido. Sim. Né? E volto a dizer, o sniper ele não é treinado para matar o indivíduo, ele é treinado para abater o indivíduo. Agora, aquela distância de 200 metros, nem sempre... o tiro tem a precisão de pegar no ombro, às vezes pega, né, no órgão, às vezes pega no coração, aí não tem jeito. Mensagens estão chegando, meu querido amigo e irmão Cristiano, o Cristiano mandou aqui, o que vocês acham do governador do Rio ter comemorado a execução do sequestrador de um ônibus na capital?
que a gente acabou de falar, né, Carol? Sim, é. Será que ele comemorou a execução? Acho que ele comemorou a ação, né? Eu não acompanhei, porque eu estava dando aula, eu não acompanhei a reportagem, mas eu acredito que tenha sido a ação porque os policiais foram eficazes naquilo que eles foram chamados para fazer, né? É a minha impressão, viu, Cristiano? Eu concordo com a Carol. Eu ouvi a entrevista do governador. Ele comemorou a eficácia da ação da polícia, mas eu não creio. Bom, obviamente eu não sou advogado do governador para dizer que ele comemorou a execução. Nem estava no coração dele para saber, né? Às vezes. Agora, teve muita gente que foi feliz mesmo, assim, porque também tem essa coisa, né? Aquela máxima, bandido bom, bandido morto, né? Aquelas coisas assim. Agora, a gente sabe, esse moço, por exemplo, a gente tem que avaliar qual era o contexto desse moço, porque ele não era Talvez bandido. ele nem era bandido, na verdade, pelo que falaram, ele era uma pessoa, entre aspas, até de bem, que ele trabalhava, ele tinha... Então, a gente não sabe o certo que levou ele a fazer isso, mas... Mas eu até quero pontuar, não estão fazendo discurso de vítima da sociedade, não. Ele não é vítima da sociedade, não. Ele foi responsável pelos atos deles, inclusive... E, infelizmente, a morte foi uma consequência do que ele plantou, né? Agora, eu creio, viu, Cristiano, que o governador celebrou e comemorou, como eu comemoro, a eficácia da ação policial. Sim. Porque foi muito eficaz a ação da polícia. Isso é um recado, volto a dizer, para a bandidagem do Rio de Janeiro. Acho que a polícia está aparelhada e preparada para... Principalmente ali, né, que tem... Sim, bem... exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.